Aí fiz a cirurgia, abri o joelho todo lá, cheio de parafuso. E aí eu não me apresentei com o meu turno no toneleiro. Porque nesse período eu tirei 2 meses de LTS. Fiquei em Brasília na casa dos meus pais, que eu era sozinho no Rio, já esse período inteiro. Minha esposa também não morava comigo, minha esposa era de Belo Horizonte, de Minas. E aí não, assim, ia ficar muito complicado eu ficar morando sozinho, cheio de no pós-operatório. Aí fui pra casa dos meus pais, fiquei lá. E aí quando eu voltei, aí terminou a LTS, eu ainda de muleta, vim de Brasília, me apresentei de muleta no toneleiro. Então assim, eu passei ainda mais uns 2 meses ali de LTS, enquanto o meu turno inteiro já estava matriculado no básico do paraquedismo. Então assim, eu não fui com o meu turno fazer com a grande todo mundo. Tinha os caras que já eram PQD, Lima Júnior e o Davi, o 20. Mas aí eles foram PQD, eu ainda passei um período ali de muleta. Aí nesse período, eu fui para... As estruturas das companhias eram diferentes, né? Eram primeira e segunda companhia. Em cada companhia a gente tinha 2 pelotões de ação de comandos e 2 de recon. Eu fui para a primeira companhia, ainda mais ou menos de muleta, me recuperando, fazendo fisioterapia. Mas aí fui comandar um pelotão de reconhecimento. Então foi assim, nesse período de recuperação, que eu assumi o comando do pelotão de reconhecimento. Na marca. E que foi uma experiência, assim, fundamental para mim. Entendeu? Qual é a função do pelotão de reconhecimento? Cara, o reconhecimento, né, na doutrina da Marinha, ele se divide basicamente com reconhecimento aproximado, distante e profundo, né? O reconhecimento aproximado, doutrinariamente, falando a grosso modo, ele é feito pelas unidades de primeiro escalão, ou seja, pelo próprio batalhão de infantaria que está na linha de contato. E o reconhecimento distante e profundo são feitos por unidades operacionais, no caso, batalhão de operações especiais, uma vez que já, desde 96, 91, o toneleiro, por decisão, já tinha absorvido a antiga Reconter, Reconter e sem Reconanf. Então, essa atividade passou ao toneleiro. Então, as atividades do reconhecimento distante, profundo, que a grosso modo são realizadas atrás da linha de contato, atrás da linha de contato do inimigo, são feitas pelas tropas de operações especiais. Então, basicamente é isso. É ela que vai atuar, basicamente, em proveito da infantaria, que eu falei no começo, que foi uma das peças que eu acho fundamental, saber que tipo de informações eu preciso levantar para aquela tropa de infantaria que está lá atrás de mim vai receber e como ela vai utilizar. Ou seja, eu, a grosso modo, estou atuando em prol daquela fração que está lá atrás de mim. Então, tem basicamente a justificativa por que eu julgo importante um segundo tenente cumprir um ciclo de instrução completo no batalhão de infantaria, ou na artilharia que seja, ou na engenharia. Na marca. E aí passei 1 ano no pelotão de reconhecimento. Que aí também foi fundamental que eu julgo no meu crescimento já dentro da operação especial no toneleiro. Porque depois ainda fui para o GER, depois eu fui para ação de comandos. Então assim, eu acho que essa passagem pelas 3 frações principais, pelas 3 funções principais que nós temos hoje das operações especiais no batalhão de operações especiais, ela acabou de uma forma ou de outra me dando uma visão ampla que eu consigo entender basicamente quais são as necessidades. Eu sei que ninguém pode ser melhor que ninguém, todas são importantes, todas têm complementos, todas têm o seu papel no esquema de combate daquela força. Então todo mundo é importante. Isso é legal o senhor falar, porque o senhor conseguiu adquirir conhecimento de todas as áreas, né? Foi, acabou consegui viver todas as áreas do toneleiro, mesmo num período que para os oficiais é mais curto, né? Mas eu consegui ter uma visão muito boa de reconhecimento, encontrei muito sargento, cara, todo o conhecimento que eu tenho do toneleiro basicamente vieram das praças, então eu tenho um respeito enorme por isso. E aí dentro do reconhecimento foram eles que mostraram, entendeu? Porque naquela época a gente não tinha estágio de reconhecimento. O conhecimento da antiga Reconter, Reconanf já estava muito perdido naquela época no toneleiro. Essas fusões dentro do toneleiro, de alguma forma, nessa rearranjo da organização do toneleiro, houve algumas perdas internas, né? Quando colocaram 2 companhias para fazer reconhecimento e ação de comandos. Pior ainda com o GER, porque o GER ainda ficou dentro da segunda companhia. Então o GER tinha reconhecimento, ação de comandos e GER. Então, isso foi uma fase ruim, aí julgo sim, ruim do toneleiro, não foi bom. Tanto é que depois de 2 anos, e graças a Deus, ali com os comandantes chegando, a gente teve argumento para mostrar que aquela organização não atendia a necessidade do toneleiro. Aí depois a gente mudou, né? E mais ou menos aqui é hoje, né? A primeira companhia cuida do reconhecimento, a segunda companhia dedicada exclusivamente à ação de comandos e a terceira companhia cuida do contra-terror com o nosso GER. Melhorou, na minha opinião,
Pode não ser a melhor organização do mundo, mas é que atende da melhor forma às nossas necessidades hoje. E eu consegui passar pelas 3. Que legal. Que então, o senhor já explicou basicamente como funciona a companhia de reconhecimento, a Recon, né? O GER, como é que ele funciona?